Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia. Hoje, dia 3 de agosto de 2026, segunda-feira. A igreja celebra pelos sacerdotes. Hoje vamos meditar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente, para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram, andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma?" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genesaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem, ao menos, tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Jesus subiu ao monte para rezar. Rezar é importante. Depois da oração, andando sobre as águas, ele foi ao encontro dos discípulos. A princípio, os discípulos, dentro de uma pequena barca agitada pelos ventos, não o reconheceram e, pensando que fosse um fantasma, ficaram com medo. Diante do medo dos discípulos, Jesus Cristo diz: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Essas palavras, dirigidas aos discípulos, hoje são dirigidas a nós, já que muitas vezes convivemos também com tribulações que geram medo e angústias. São Pedro, ao ir ao encontro do Senhor, começou a afundar-se na água e na falta de fé. Desesperado, gritou: "Senhor, salva-me." Muitas pessoas desesperadas por várias situações difíceis também clamam a misericórdia do Senhor. Todavia, aquele que andou sobre as águas e subjugou os males está sempre atento ao clamor do seu povo.